Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal do Med Saúde, desta vez trazendo a minha amiga querida doutora Beatriz Lassance da Rocha Brito, cirurgiã plástica, para falar sobre plástica mamária, dicas e orientações. Beatriz, obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-la aqui no Med Saúde. Eu que agradeço muito o convite, é sempre um prazer estar com meu amigo, o Volpe, com a Luísa, mas muito obrigada mesmo pelo convite, é sempre bom. Vamos começar então falando sobre a plástica mamária para redução. O que é a mamoplastia redutora? Tem algumas situações onde há um crescimento da mama além de um tamanho confortável, vamos dizer assim. A mama muito grande, por exemplo, tem muita adolescente que às vezes de repente a mama cresce bastante e se torna extremamente desconfortável. A gravidez, muitas vezes também com a gravidez as mamas crescem além de um tamanho confortável, vamos dizer assim, né? Obesidade. Então, são alguns fatores que deixam as mamas grandes e acaba dando dor nas costas, desconfortável para fazer exercício. Aí está indicada uma mamoplastia redutora. A gente chama de mamoplastia redutora toda vez que eu tenho que diminuir o tamanho das mamas ou retirar a pele para colocar as mamas no lugar. Né? Quer dizer, você diminui o tamanho e esse desconforto todo, ele acaba diminuindo, né? Então, na verdade, a cirurgia é isso. É você reduzir o volume e retirar a pele que está sobrando das mamas. A cirurgia é isso. Beatriz, além dessas que você já citou aí, gravidez ou na adolescência que cresce mais, obesidade, existe algum outro fator de indicação de mamoplastia redutora? Por exemplo, quando tem uma variação muito grande de peso, né? Quer dizer, ou na gravidez, onde tem uma variação muito grande do volume das mamas. Então a mama cresce e depois ela diminui. Isso dá uma flacidez e às vezes essa flacidez ela até simula uma hipertrofia mamária. Então assim, a mama cai e esse peso que fica, como ela fica pendular, é extremamente desconfortável. Então, assim, às vezes ela nem tá tão grande, mas como ela tá muito caída, o peso que o sutiã tem que, assim, a força que o sutiã tem que fazer para colocar essa mama no lugar, sobrecarrega muito a parte do ombro, sobrecarrega muito as costas. Então, isso são indicações dessa mamoplastia redutora, né? Mas basicamente são essas as causas. Mas vamos pensar que a mama é uma região erógena. Você deve ter pacientes na sua prática clínica que vêm procurar porque a mama está caída. Está caída. Independente dela estar, digamos assim, incomodada somente com o peso. Deve ter aquela situação em que a mama está caída e acredito que talvez isso também seja, dentro da rotina de consultório, uma coisa frequente. Uma coisa muito frequente. Então, qual que é a principal causa? É a variação desse volume. Então, por exemplo, na gravidez, você pode ter um aumento muito grande de volta e aí ela fica flácida. E claro, é o que você falou, é uma situação erógena, onde a paciente não se sente confortável de ficar sem o sutiã, atrapalha até sexualmente falando, porque a mama, ela é um símbolo, né, Volpe, do feminino. Se você for ver em museu, é sempre aquela mama no lugar, bonitinha, redondinha. Então a mulher, ela é uma forma de empoderamento, né? Sim. Uma mama mais no lugar. Na né? estética feminina que uma na das estética regiões... feminina é importante. Então a mama, às vezes, não é nem só, a gente chama de mama redutora quando não tem que fazer um aumento. Mas às vezes, quando a gente calcula o que vai ser feito na cirurgia, a gente tem que ver o volume, né? Quer dizer, uma relação continente-conteúdo. Então, assim, eu tenho que ver o quanto que eu tenho de volume de glândula e o quanto que eu tenho de pele que contém esse volume. Então, às vezes, eu não tenho que reduzir o volume. Às vezes, eu só tenho que tirar a pele
né? E isso já reposiciona a glândula no lugar, só retirando a pele. Então, muitas vezes, a gente não mexe no volume, né? A gente só tira a pele e a mama vai para o lugar, a gente consegue dar muito. E isso, claro, a mama no lugar empodera, né? Quer dizer, tem uma melhora até da atividade sexual, em né? função disso. Em função de uma mama mais bonita. E nem é tantas vezes pelo marido, até. É pela mulher mesmo, que se sente... você quer olhar e se ver bonita. Mais né? empoderada, até com a mama no lugar. Isso é bem interessante mesmo. Melhora. E eu vou sair um pouco aqui do nosso script. Deixa eu te perguntar agora uma curiosidade que talvez em casa muitas mulheres queiram saber. Quando você vai só levantar e você não vai retirar, você vai tirar só pele. Porque me parece, e aí eu gostaria que você até esclarecesse para o nosso público, que quando existe uma mamoplastia redutora é aquela incisão em T. Ela vem embaixo e faz um T invertido. Isso. E você vai cortar em torno do mamilo. Isso não tira a sensibilidade da mama? Não, não tira a sensibilidade. Então, tabu que estamos ouvindo aqui de uma cirurgiã plástica, né? Porque se ouve muita coisa que isso tira a sensibilidade da mama. Quando a cirurgia prejudica a sensibilidade da mama, já são casos que a gente até antevê isso. Por exemplo, reduções muito grandes, né? Uma mama muito grande, onde você tem que tirar uma quantidade muito grande de glândula, às vezes você até prejudica ou altera essa sensibilidade. Mas, dentro de quando não tem... Como que funciona? A inervação, ela é de dentro, vamos imaginar que a gente tem um cone aqui. Sim. Os nervos, ele vem da parte do músculo até a areola. Tá. Né? Então, como que a gente faz? Eu recorto ao redor da areola, mas a areola fica aderida nessa glândula. Então, toda aquela inervação que vem de baixo para cima até a região da areola se mantém. Ótimo. E o que a gente faz? A gente faz um descolamento da pele ao redor dessa areola, ao redor dessa mama. Para poder tirar o excesso. E aí tira o excesso. Então, aquele cone onde eu tenho todos os nervos vindo aqui e a areola aqui em cima, esses nervos continuam inervando e dando a sensibilidade normal da mama. Então, isso não é alterado, né? Raras vezes seria uma complicação. Porque como a gente tem aquela cicatriz em volta da areola, isso é uma pergunta muito frequente, a impressão que dá é que a gente tira a areola fora e depois recoloca. Né? Não, isso não é verdade. A única coisa que fica no lugar é a areola aderida àquele cone. Na verdade, você descola para depois você ter margem para tirar o resto de pele e acabar de chegar. Aquela pele. Eu visto novamente aquela glândula. Então, a gente não mexe nessa inervação. Claro que quando tem, por exemplo, reconstrução de mama, onde a gente retira toda a glândula, aí eu levo junto os nervos. Aí é diferente, porque aí é para uma situação de neoplasia, um câncer de mama, aí a gente retira toda aquela glândula. Certo. Então é diferente. Reduções muito grandes, tem uma técnica que a gente realmente retira a areola e recoloca como se fosse um enxerto. Aí a gente perde. Mas aí a gente está falando de redução de mais de 1 quilo de cada lado. Aí são casos... muito fora da curva. Não é a regra. Exceção. Tá. Beatriz, e quando você tem o caso também, assim, falando do ponto de vista da autoestima da mulher, que ela tem uma mama com muito volume e pendular, que você teria indicação de reduzir a mama, mas ela não quer, ela só quer colocar ela no lugar de novo, voltar a mama, né, para só apenas levantar. Como se lidar com essa situação? Então, aí a gente tem que explicar, porque se tem uma lei que chama Lei da Gravidade, né? Quer dizer, é inexorável, vai sempre existir. Quanto maior o volume da mama, a pele não aguenta, né? Quer dizer, a pele, ela vai ter um deiscência, ela vai ter uma flacidez
dessa mama. Então, se você tem um volume muito grande, né, e quer só retirar a pele, a chance que essa mama tem de, com o tempo, voltar a cair e ficar pendular é grande. Porque você depende da pele e da qualidade da glândula, claro, mas você depende exclusivamente da pele para sustentar essa mama no lugar. Se você tem um volume muito grande, pesa e aí você vai ter uma queda dessa. E não tem creminho na internet que segure, né? Não tem creminho na internet que segure. O Aloysio acabou com as vendas de creminho agora numa palavra, né? Não, Detonou. creminho não adianta. A tal da lei da gravidade, ela é mais forte que qualquer creminho. O que ajuda, que é um erro, aliás, eu acho que até cabe aqui a gente falar sobre o sutiã. Né? Tá. Quer dizer, ótimo. Excelente para quem está em casa, para todas as mulheres. É muito comum, às vezes, a dor nas costas, quando você tem mamas maiores, ela piorar por conta de um erro na escolha desse sutiã. Quer dizer, a escolha do sutiã é muito importante. Na verdade, o sutiã de exercício físico, por exemplo, eu não sei se você sabia, mas ele foi criado por um casal que ele era corredor, maratonista, né? E a mulher gostava de correr junto com ele, mas era desconfortável, né? Aí ela falou, puxa, podia ter, que nem tem aquele suporte de bolsa escrotal, podia ter alguma coisa para eu conseguir correr junto com você. E aí foi inventado um sutiã de exercício físico, né? Que facilitou a entrada das mulheres nas Olimpíadas, por exemplo. Olha que interessante essa informação. Então, o sutiã de exercício, nesse momento, ele empoderou as mulheres a praticar atividades físicas, por exemplo, corrida, qualquer outra coisa que era muito desconfortável. E acaba melhorando a própria performance, né? E melhora a performance. Hoje tem uma tecnologia por trás de sutiã de exercício que é absurda, por conta de melhora de performance. Então, qual que é a conta que eu faço quando eu indico? Quando você vai fazer exercício com impacto, o peito não pode balançar. Então, assim, trata de escolher um sutiã, um top de academia, onde você fazendo atividades aeróbicas com impacto, não balance sua mama, né? Tem uma dor até, por exemplo, da atleta, né? Tem muita atleta com dor nas mamas, né? Por quê? O sutiã tá errado. Então, a mama que balança muito, você pode ter até dor. Por exemplo, numa maratonista, qualquer coisa assim, pode até causar dor. Então, a escolha do sutiã é importante. E aquela pergunta que acho que todo mundo deve estar esperando agora, né, Aloysio? Quais os cuidados que tem que ter no pós-operatório? Mas essa pergunta a doutora Beatriz vai responder no segundo bloco do programa. Não saia daí, a gente volta já já. Voltamos aqui novamente com a segunda parte do programa Med Saúde. Temos um tempinho aí para você tomar uma água, tomar um café e vamos continuar aqui com a doutora Beatriz, cirurgiã plástica, e fazendo aquela pergunta que é a pergunta do milhão. Do milhão, né? Quais são os cuidados do pós-operatório de uma cirurgia de redução? Bom, cuidados no pós-operatório. Como qualquer cirurgia, a cicatriz, o processo de cicatrização fica feliz quando ele fica quieto, quando ele fica parado. Então, assim, quanto mais você deixar essa área operada quieta, sem grandes movimentos, sem mexer, sem olhar para ela, melhor. Né? Então, o que eu preciso nesse pós-operatório? Grandes movimentos de braço. Agora está uma moda aí que logo depois da cirurgia você pode levantar os braços, tem que ficar fazendo polichinelo. Há controvérsias, né? Porque assim, fisiologicamente, qualquer cicatriz fica bem quando ela fica paradinha. Os fibroblastos vão produzir
o colágeno de novo, com tudo quieto. Se você fica mobilizando, primeiro, pode ter sangramento. Então, assim, o que tem que fazer no pós-operatório? Você tem que escolher um momento de vida para operar uma cirurgia dessa, onde você fique tranquila no pós-operatório. Sim, né? Os movimentos aí também pode levar a uma abertura de algum ponto, alguma coisa assim? Pode abrir ponto. É mais comum mesmo você ter hematoma no pós-operatório. Então, o que eu digo? No pós-operatório, fica quieto, repouso. Está proibido, não é para ficar de repouso, é para ter um resguardo, né? Quer dizer, até para prevenção de trombose, terminou a cirurgia, você já vai andar, tem que andar. Durante a cirurgia, a gente tem uma máquina que faz uma massagem para a prevenção de trombose. Essa máquina não vai para casa. O que você vai fazer em casa? Caminhar. Né? Caminhar faz às vezes dessa máquina. Então, em casa, vai na cozinha, levanta, tá com sede, vai buscar água. Não é para ficar de repouso. Tá? Eu quero sair para andar. Vai para o shopping. Shopping foi feito para pós-operatório. Qual que é o problema do pós-operatório? Olha, os maridos vão reclamar, Luiz. Ela me fala que o shopping foi feito para o pós-operatório. Beatriz Lassans. Foi feito, Volpe. Porque, por exemplo, o que é muito ruim no pós-operatório? É a intercorrência. Então, por exemplo, você vai andar na rua, tem buraco, tropeça, cai, pode fazer um hematoma, entendeu? Um tombinho besta que rala o joelho, num pós-operatório, você pode ter um hematoma, você pode abrir ponto, não dá certo. O shopping não escorrega, entendeu? Não tem tumulto, não tem muvuca, é feito para ninguém se machucar no shopping. Então, quer caminhar no pós-operatório? Vai para o shopping, fica andando no shopping. E onde que tinha que caminhar muito tem a escada rolante. Onde tem caminhão muito, tem escada rolante, tem corrimão, é um ambiente absolutamente seguro. Então, na verdade, ele precisa ficar num resguardo, evitando grandes movimentos amplos com os braços, né? Mais na cintura escapular, mas caminhar, não é para ele ficar parado, é para ele respeitar um certo limite de movimentos com os braços para evitar tração no local onde... Para ajudar o organismo no processo de cicatrização. Como que a gente faz? Nas primeiras 3 semanas, a gente usa o micropor. O que a gente faz? Como se a gente engessasse toda essa cicatriz, ela fica engessadinha, esperando cicatrizar, esperando o organismo fazer todo o processo, a gente deixa um micropor. Depois dessas 3 semanas, que é o nosso protocolo, aí a gente entra com silicone gel, óleo de rosa mosqueta, aí tem uma variedade grande de coisas para ajudar essa cicatriz. Certo. Então, tá vendo, Aloysio? Ainda tem um lugar para alguns creminhos. Então, você não vai ser de todo crucificado por isso. Mas depois que operou. Depois que operou. E assim, quais os creminhos que a gente tem comprovação científica que funcionam? Né? Por exemplo, o óleo de rosa mosqueta, que é comprovadamente que melhora, que ajuda, antioxidante, tudo. E a fita de silicone gel, que faz uma compressão nisso. Toda essa gama de creminhos que apagam a cicatriz no pós-operatório, né, que existem todas, retire sua cicatriz, também... Não é bem assim. Há controvérsia. E eu pergunto, a partir de que idade essa cirurgia pode ser feita? Porque eu imagino que a responsabilidade de indicar isso seja grande. E às vezes uma pessoa muito jovem, a partir de que idade pode, o que pode e o que não pode na indicação dessa cirurgia, Beatriz? Como qualquer cirurgia plástica, o ideal é você fazer a cirurgia plástica depois que acabou o desenvolvimento daquele órgão. Então, por exemplo, nariz, acabou o desenvolvimento depois dos 15 anos, por exemplo. A mama, às vezes a mama ainda aumenta por conta de hormônio da puberdade, adolescência, ela ainda pode aumentar de tamanho até os 18 anos, 19 mais ou menos. Mas tem algumas pacientes, até por características genéticas, que com 12 anos ficam com uma mama enorme, cresce muito a mama. Ela vai ganhar apelido,
na escola, sofrer bullying, vai atrapalhar até o desenvolvimento afetivo dela. Ou seja, compromete a psique de forma geral, né? Às vezes compromete a psique de uma forma geral. Então a gente tem que olhar, em vez de olhar para o livro, a gente tem que olhar para o paciente. Eu sempre costumo dizer assim que na medicina existe, acho que não tem profissão que tem mais protocolos do que a medicina. Exatamente. Mas eu sempre olhei do seguinte, que os protocolos, eles te ajudam a decidir, mas não decide por você. Não, eu acho que é o que eu digo, antes de olhar para o livro, você tem que olhar para o paciente. Exatamente, porque cada paciente, ou seja, nem todo protocolo é aplicável em todo paciente, né? Exatamente. Então, ou seja... Por exemplo, a redução mamária em adolescente. A gente operou uma menina agora, mês passado, com 13 anos, né? O que aconteceu com essa menina? Na pandemia, 14 eu acho. Na pandemia, que ficou todo mundo em casa, só com a cara aparecendo, a mama dela desenvolveu absurdamente. A gente tirou mais de 1 quilo de cada mama. É muita coisa. A menina não queria voltar para a escola. Ela estava, assim, sabe, estava querendo ficar de casa. Usava uma roupa, um cabelo esquisito, uma roupa esquisita. Socialmente, ela estava muito desconfortável. Aí a gente operou assim, primeiro pós-operatório que ela foi no consultório já foi de cropped. Assim. Você vê como muda, né? Como assim, isso é ela foi importante. De cropped. Ela tinha o cabelo rosa. Ela já foi com o cabelo da cor do cabelo que ela tinha antes. Né? Quer dizer, você muda, né, a adolescência de uma menina dessa. Quer dizer... que importante isso, né, Bia? Muito importante, mas era uma menina de 13 anos. Está escrito no livro, né? Está escrito no livro que não é para operar porque a mama ainda está em desenvolvimento. E é o que eu conversei bastante com a família. Se tiver que operar de novo, mais tarde, porque a mama continuou crescendo, opera de novo. Não tem problema. Mas você dá para essa menina uma adolescência... Sim. Nesse momento é muito mais importante para ela do que qualquer outra coisa. Exatamente. E a gente viu no primeiro pós-operatório, já veio, sabe? É muito gratificante isso, né? Nossa, isso é demais. Sabe, ela sorriu. Ela no pré-operatório, essa menina não sorria, né? Então, assim, logo no pós-operatório, ela já veio sorrindo de cropped. É muito, né, legal. Muito e aí legal. É uma pergunta também interessante, Bia. É preciso colocar silicone numa cirurgia de redução? Volpe, há controvérsias, né? Quer dizer, existe hoje uma linha, né, onde você retira a mama e coloca prótese, né? Porque fica mais tempo no lugar, porque dá uma duração para essa cirurgia de redução maior, fica uma mama mais bonita. Só que, o que acontece? Quando você coloca o silicone, você tem que entender que é um corpo estranho, né? E como qualquer corpo estranho, você pode ter reações a esse corpo estranho ao longo da vida. Você fazer isso numa menina de 20 e poucos anos, ela provavelmente vai amamentar, ela vai ter filhos, ela vai engravidar, essa mama vai mudar. Se essa prótese der algum problema, você tirou um tecido são, você tirou uma glândula mamária e colocou um corpo estranho. Né? Quer dizer, ficou mais bonita? Ficou. Se eventualmente você tiver que trocar essa prótese, eu não tenho tecido para lidar com isso. Eu não tenho uma glândula mamária. Então, o que eu penso? Eu acho que retirar um tecido autólogo, retirar um tecido próprio e colocar uma prótese, eu acho que não faz sentido isso. Eu prefiro lidar e modelar a glândula, retirar a pele e depois, se precisar, daqui a 10, 15 anos, reopera e vê o que faz. Agora, substituir um tecido seu... Uma cirurgia muito radical, né? É uma cirurgia que não tem volta muito também, radical, né? Se que ficar não muito tem bonito, volta. ótimo, mas se não ficar, problema, Mas né? se não ficar, é um problema. Se essa prótese der problema um dia, eu não tenho outra opção que não o silicone. Ok, Bia. Meus queridos amigos, estivemos aqui com a doutora Beatriz Lassance de Brito, cirurgiã plástica, falando sobre plástica mamária para redução da mama. Beatriz, quero agradecer muito a sua presença, muito obrigado, foram informações muito importantes, tenho certeza que o nosso público adorou esse programa.
Muito obrigada, eu que agradeço muito pelo convite. E é sempre um prazer falar desse tipo de dúvida, que eu acho que é importante. Estamos aí, nosso encontro semanal do Med Saúde. Não perca!